Tá. Boa noite a todos. Hoje, 9 de maio de 2025, ouviremos as palavras do irmão Antônio França sobre o perispírito. Contigo, França. Obrigado. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre o perispírito, um tema muito importante, né, para nós que somos CBDistas e espíritas, porque ele é espécie de uma conexão entre um corpo físico e um corpo astral. E é muito importante esse tema. Vejam, para nós falarmos do perispírito, que eu já reputei como um tema importante, nós teríamos que voltar um pouco e falar da formação do planeta, no caso, né? Porque por que que o perispírito existe? Porque um planeta foi formado, precisa ser habitado e necessita de habitantes para poder seguir a sua jornada evolutiva com seus habitantes. Então, o que é que acontece? Um espírito foi encarregado de criar o planeta. Depois que ele concluiu a obra Planeta, ele vai a Deus, porque ele tem acesso direto a Deus, e informa que sua obra foi concluída e que agora o planeta precisa ser habitado. Deus, que tem dois movimentos, um de centrípeta e outro de centrífuga, ele promove então o movimento de centrífuga e envia para este planeta, deu, se deu como pronto, para que ele possa, os espíritos, produzir habitantes para este planeta. O movimento de centrípeta, para não passar em branco, é um movimento que Deus faz quando o ser humano atinge o patamar para se transformar em espírito, ou seja, quando ele chega no máximo da perfeição total e plena. Então, quando ele chega no plano, no ponto de se tornar um espírito perfeito, ele chega no poço etérico de Deus. E ali, através do movimento de centrípeta, ele atrai esses espíritos para dentro dele, para que ele possa se transformar em espírito e receber a energia de onda de vida e fazer as suas criações necessárias. Então, esse movimento de centrípeta é para atrair para dentro dele seres que chegaram à perfeição total e já está credenciado para se tornar um espírito. Então, ele atrai para dentro dele e a centelha divina se transforma em espírito. Já o movimento de centrífuga, ele emite para fora dele seres que são espíritos, centelha divina, para promover criações em algum lugar. E no caso aí, esses espíritos vão fazer essa criação nesse planeta recém-formado e que está pronto para ser habitado. O que é que ocorre? Ocorre que esse espírito ele vai criar dois corpos, né? Um corpo astral, alma, e um corpo físico, matéria, para poder ele ali começar a sua jornada levando esses dois corpos à perfeição. Mas como é que ele cria a alma e o corpo físico? Vamos dividir o universo em três partes, a natureza em três partes, para entender melhor aonde que o espírito cria
a alma. Então, veja bem, vamos imaginar o universo em três divisões, no sentido vertical, de cima para baixo. Essas três divisões, você tem lá em cima o plano superior, que é o plano das energias hiper sutis, onde o espírito não pode criar nada, porque as energias são hiper sutis, não tem como ele condensar nada ali. Tem um plano médio, quando termina o limite do plano superior, inicia o plano médio, e é médio porque ele está entre o superior e o inferior, que é chamado também de plano astral. E aí, nesse plano médio, que já tem energias sutis, e o espírito já pode condensar ali essas energias, nesse local, ele cria, então, a alma, condensa as energias do plano médio, né, do plano astral, e aí ele cria uma alma. E ao criar essa alma, ele se liga a essa alma. Ele faz ligação direta dele para com a alma. Em seguida, ele desce com a alma para criar matéria no plano inferior da natureza ou do universo. Esse plano inferior, ele é chamado de inferior porque suas energias são mais grosseiras com relação ao plano médio, que são energias mais sutis. E ela é tão sutil que nós, enquanto matéria, ser encarnado, não enxergamos uma alma de sutil que é essa matéria, que é constituído na alma. Então, ele, através da alma, ele condensa energias do plano inferior, que aí só tem energias grosseiras, que é onde ele cria, onde é criado o planeta. E aí, quando ele cria quando ele condensa a energia inferior, mais precisamente na superfície do planeta, ele cria o mineral, que é o primeiro ser a habitar um planeta recém-formado ou recém-criado. Então ele estabelece uma linha, um laço de ligação dele com a alma e da alma com a matéria física, no caso o mineral. Está estabelecido aí os laços perispirituais que vão acompanhar esses corpos até a segunda morte. Ora, ele, espírito, agora tem a responsabilidade de conduzir esses dois corpos que ele criou até a perfeição. Mas como é que ele vai conduzir isso? Através dos laços perispirituais ou do perispírito, que é como ele tem a ligação com esses dois corpos. Né? Então, ele tem sobre si a responsabilidade de conduzir esses dois corpos a um determinado fim, que é a perfeição. Ora, então, o que é o perispírito? De que é constituído o perispírito? Para que serve o perispírito? Após a morte, ele ainda continua existindo? Qual é a segunda maior importância do perispírito? Que papel ele desempenha após a morte do corpo físico? Até onde o perispírito acompanha a alma, como que sendo uma parte dela? O que é a segunda morte?
Após a segunda morte, o que é que acontece com o perispírito? Então vamos lá. O que é o perispírito? O perispírito é um laço, um cordão perispiritual de comunicação, de ligação da alma, do espírito para a alma e da alma para a matéria física. A ligação do espírito com a alma chama-se caos. A ligação da alma com o corpo físico chama-se perispírito. E que é constituído, então, o perispírito? O perispírito é constituído de matéria quintessenciada, a mesma matéria que o espírito criou, a alma, ele também cria o perispírito, matéria quintessenciada. E qual é a função do perispírito? A função principal do perispírito é trazer a energia vital do espírito para o corpo físico, passando primeiro pela alma. Aí você fala assim, mas por que, que o espírito já não manda direto para a matéria? Tem que passar pela alma. Porque a alma funciona como um transformador de corrente de energia que vem do espírito para a matéria. Por que transformador de corrente? Porque, por ser uma matéria mais sutil com relação ao corpo físico, ela suporta a vibração do espírito para com ela. Então, ela é uma matéria sutil, quintessenciada, está mais próximo da vibração do espírito do que da matéria. Porque o que, é que acontece? Se o espírito tentasse fazer um corpo físico no plano de inferior da natureza, ele tentasse condensar as energias inferiores do plano inferior para criar um corpo físico, ele não conseguiria, porque a vibração dele é intensa, é forte. E então ele iria, com o tempo, descondensar aquilo que ele estava condensando, que é a matéria física. A matéria física não suportaria uma ligação direta entre ela e o espírito. E é por isso que o espírito criou uma alma, para que a alma recebesse as energias que vêm dele, para transformar essa energia numa energia compatível à vibração da matéria. Ou seja, é através do perispírito que a alma envia essa energia que vem do espírito para ela e ela repassa para a matéria. E essa energia é energia vital, é energia da vida. É tanto que quando o perispírito se desliga do corpo físico, está decretada a morte do corpo físico. Então é por aí que passa a energia vital que vem do espírito para animar o corpo físico. E a alma? A alma tem o seu papel específico, que é justamente essa, de fornecer ou repassar a energia que vem do espírito através do perispírito para a matéria. Aí vem a pergunta: o que acontece com o perispírito após a morte física? O que acontece é que ele se desliga da matéria, a matéria então morre, e ele segue com a alma, fazendo parte da alma. É por isso que muitas vezes o kardecista chama a alma de perispírito.
Porque a matéria do perispírito é a mesma da alma, só que ela não tem centro de forças, não tem plexo, não tem chakra. Ele é apenas um cordão de ligação da alma para a matéria. Enquanto que a alma tem seus centros de forças, se caracteriza como um ser consciente, um ser que tem vida, que pensa e que age. Então, o que acontece? O perispírito segue com a alma e vai com ela até houver uma reencarnação da alma, onde é feita novamente a religação com o corpo físico em que a alma vai reencarnar. Essa é a primeira função e a principal do perispírito. Qual seria, então, a principal? E principal não tão principal, porque a primeira função principal é a da vida, é fornecer vida para um corpo físico, né? A segunda função importante, vamos dizer assim, do perispírito é que ele tem a capacidade de registrar e gravar tudo que você faz na vida em uma existência. Tudo que você pensa, age e faz fica gravado no perispírito. E o que que acontece depois que a pessoa morre? Como está tudo gravado no perispírito, e muitas vezes formas mentais estão presas nele, aí vem a pergunta, por que que essas formas mentais estão presas nele? Porque quando a forma mental é criada e você age através de formas mentais, ou seja, para você praticar alguma coisa ou realizar alguma coisa, um projeto de vida, você tem que criar uma forma mental. Você tem que pensar, eu vou fazer assim, assim, assim. Isso é uma forma mental que você está criando. Então, o que acontece? Essas formas mentais, de projetos, de realizações, de ações, ela pode ser descondensada a partir do momento que você realiza aquela coisa que você pensou, aquela coisa que você projetou em fazer. Ela se descondensa. Mas quando você não realiza aquilo que você projetou em fazer, aquilo fica uma forma mental gravada e presa no perispírito. O que que acontece? Quando o ser morre, e essas formas mentais estão presas no perispírito, ela vai refletir na mente da alma aquilo que está gravado no perispírito, aquelas formas mentais todas. Ela vai refletir na mente da alma tudo aquilo que está ali gravado. Então, se você pensou em coisas boas, criou formas boas, essas formas vão ser positivas, agradáveis para uma alma desencarnada. Mas se você amealhou sentimento de raiva, revolta, vingança, né? Tentar prejudicar alguém, ou até mesmo prejudicou, ou praticou atos que levou alguém ao sofrimento, à dor, etc., isso tudo vai refletir na alma, na mente da alma quando você desencarna. Por quê? Porque ficou gravado no perispírito. Não sei se tem gente aqui do meu tempo, mas quando surgiu o videocassete foi uma invenção muito positiva na época, ele gravava programa de televisão e depois você conectava ele no canal vazio na televisão e você repassava aquilo que você gravou de um programa, de um canal. Então você via aquilo a hora que você quisesse. Então, o perispírito é semelhante a isso, é um videocassete, ele grava tudo, com formas mentais, com imagens. E quando a pessoa morre, ele vai refletir, vai repercutir tudo isso na mente da alma. Ora, se você teve uma vida voltada e vivida dentro das leis divinas,
Se você respeitou o próximo, não prejudicou as pessoas, viveu dentro das leis, procurando sempre fazer o bem, se não fez o mal, se não fez o bem, se não fez o mal também, se você não fez o bem, não fez o mal, tá bom. Agora, se você não fez o mal e fez o bem, melhor ainda. Então, tudo isso está gravado no seu perispírito. É espécie de um currículo que você tem na posteridade, após a morte. Então, essas reações que nós temos aqui no plano físico, fica gravado no perispírito. E aí, quando a pessoa morre, ele vai repercutir tudo isso na mente da alma. Ora, isso é um ponto importante, porque se você sabe que você fazendo mal, isso vai lhe fazer um mal quando você desencarnar, se você fizer um bem, aquele bem vai voltar para você em condições de paz, de tranquilidade, de equilíbrio no plano astral quando você desencarnar. Então, é questão de bom senso, porque não precisa você ser espírita para fazer o bem. Não precisa ser católico para fazer o bem. Se você não tem religião, mas não faz o mal a ninguém e pratica o bem, tá bom. Porque o importante é a vibração do seu ato, que fica gravado no perispírito. Aí vem as perguntas necessárias. O que acontece, então, quando o ser humano morre, quando ele atinge o estado de perfeição total e plena no plano material e que não precisa mais reencarnar, porque ele chegou à perfeição e você se reencarna para poder resgatar débitos do passado, para você consertar erros que você fez em outras existências. Mas se você chegou ao patamar de perfeição, que não há mais necessidade para você resgatar erros do passado, você se tornou um ser perfeito no plano material, no reino nominal. O que acontece? Como você não precisa mais reencarnar, você não vai precisar mais de corpo físico, corpo material. Quem vai representar você agora são seus centros de forças, plexos e chakras. E esses centros de forças vão para um local específico, por ele ser um pouco mais condensado do que o centro de força da alma. Ele vai então para o plano Kamaloka, um plano intermediário, para se preparar para entrar para os planos de energia. Os centros de força da alma, que é um centro de força de matéria quintessenciada, mais sutil, não precisa passar mais no plano Kamaloka. Ele já vai direto para os planos de energia. Cada centro de força vai ocupar um loca. Assim é que o plexo epigástrico, ele vai ocupar o loca burloca, no plano de energia. O cardíaco vai ocupar o loca antarisha loca, no plano de energia. O frontal vai ocupar o plano o loca esvarloca, no plano de energia. E assim sucessivamente. Mas a matéria, por estar ainda um pouco mais condensada do que o centro de força da alma, ela vai fazer um estágio ali no plano Kamaloka de mais ou menos em torno de 1 milhão de anos. Pode ser menos, mas o limite mais ou menos é 1 milhão de anos, segundo o médico. E aí, depois desse tempo, cada centro de força vai seguir o mesmo caminho dos centros de força da energia, da alma. Ou seja, cada centro de força vai se encaixar no loca correspondente ao seu plexo, seu centro de força. E aí, eles vão se unificar lá na frente e se tornar espírito. Mas a pergunta que deve ser feita é a seguinte:
E como é que fica o perispírito? Porque teve a segunda morte, houve desligamento total, o centro de força se desliga da alma, o centro de força da alma se desliga do espírito, e aí fica cada corpo independente. O espírito retorna a Deus para cumprir novas missões, a alma vai entrar nos planos de energia, cada centro de força em cada loca, e o centro de força da alma fica ali no plano camaloca, aguardando o momento para depois entrar nos planos de energia. Aí você pergunta assim, e o perispírito, onde é que fica isso aí? O perispírito se desliga da alma, porque a alma não precisa mais de corpo, não precisa mais de ligação com nada, agora são centros de força dela individual, então não precisa mais de perispírito. O perispírito se descondensa e retorna para o plano médio que nós falamos antes, no plano astral, onde ali ele vai ficar à disposição para se criar, para se envolver ou ser criado em um novo corpo, um corpo físico, um corpo astral, aliás, de alma. Ele vai para o plano médio, então ele vai ser criado num plano, um corpo astral com alma, no caso. Então ele vai para lá. Como na natureza nada se perde, tudo se cria e se transforma, ele fica ali aguardando o momento para que um espírito, quando precisar, através da lei de necessidade, ele crie um novo corpo usando esses elementos que já fez parte de outro corpo. Essa é a história do perispírito. O perispírito é importante porque ele é, quando ele está formando a trindade, no caso, matéria, alma e corpo físico, ele é importante porque ele faz essa ligação da matéria com a alma e da alma com o espírito. Então, se não houver o perispírito, não tem como uma alma, um corpo físico sobreviver. Observe, o que é a morte? É o desligamento do perispírito com o corpo físico. Então, como o corpo físico não tem mais o perispírito para sustentar ele com a energia de vida e vital, o que acontece? Ele se descondensa, ele se decompõe e desintegra. Seus elementos do corpo material vão para a natureza e ele deixa de existir como ser humano, como ser um corpo físico. Então, a importância do perispírito é essa, é trazer a energia do espírito que passa pela alma e da alma repassa para o corpo físico, que é a energia vital, para dar ao corpo físico vitalidade, movimento e deslocamento. Então, essa é a questão do perispírito. Para ele existir, tem que haver uma necessidade. Qual foi a necessidade inicial? Um planeta que se formou e que precisou ser habitado, e essa habitação era bem primária, o primeiro habitante seria um mineral, porque na formação do planeta, o planeta não estava em condições de receber vegetal, animal, mineral, ele só tinha condições de receber um ser, que é o mineral. Então, como ele foi recém-formado e precisava ser habitado, o espírito foi deslocado por Deus, ele criou no plano astral, no plano médio, a alma, se ligou a ela, e em seguida, no plano físico, no plano inferior, onde vibra energia grosseira, onde o planeta foi formado, aí nesse plano inferior e na superfície do planeta, ele cria o primeiro habitante do planeta, que é o mineral. Essa é a história do perispírito. Se alguém quiser fazer algum questionamento, estamos aqui à disposição. Ok, França, gratidão por sua participação, Sr. Ernesto.
Muito bem, França, obrigado pela sua participação. E agora a gente vai. Você já parou a gravação?